Ao longo dos anos, tem havido diferentes indicadores que provam que este planeta azul é mais estranho e misterioso do que muitos de nós queremos admitir. E mesmo com os avanços na tecnologia e na ciência, algumas coisas continuam a confundir até mesmo os mais inteligentes de nós. Justo quando você pensou que tinha descoberto este mundo, BUM! Algo completamente incompreensível acontece. E você está de volta à estaca zero. Neste vídeo nós vamos olhar para algumas das coisas mais misteriosas e completamente estranhas para acontecer ou existir no mundo e tentar o nosso melhor para explicá-las. Prepare-se para ter a sua mente explodida. Então, vamos dar mais uma volta. Número 15. Homens de Preto. Se como eu você é fã dos projetos de Hollywood, então você deve estar familiarizado com o popular sucesso de 2002 de Men in Black, Homens de Preto, que estrelou Will Smith e Tommy Lee Jones. Ambos estrelaram como agentes especiais que trabalharam para uma organização governamental secreta e estavam encarregados de investigar avistamentos e eventos de todo o mundo que envolviam alienígenas e outras formas de vida extraterrestre. Estes homens, vestidos de cima para baixo com ternos pretos, aparecem sempre que há um avistamento reportado de um objeto extraterrestre e essencialmente cuidam da situação, enquanto também limpam as memórias de quaisquer humanos que tenham visto esses alienígenas para que eles não espalhem nenhum pânico. Bem, é o seguinte. No entanto, enquanto a franquia de Hollywood leva as coisas a um pouco de distância, os Men in Blacks parecem ser reais. A lenda remonta a 24 de junho de 1947, no que agora é conhecido como o incidente da Ilha Maury. Kenneth Arnold, um piloto particular na época, alegou ter visto uma série de objetos voadores não identificados, ou OVNIs, passando pelo Monte Rainier, no estado de Washington. 10 dias depois, o copiloto de Arnold, o capitão A.J. Smith, também testemunhou OVNIs ao redor do noroeste do Pacífico. Eventualmente, a história de Arnold ganhou fama nacional e ele foi contatado por Raymond Palmer, um editor, para investigar o assunto mais a fundo. Como parte de suas investigações, eles conversaram com Harold Dahl e Fred Crisman, dois marinheiros que trabalhavam em patrulhas ao redor da ilha Maury, Washington, e que afirmavam ter visto também OVNIs. De acordo com Dahl, ele e Crisman tinham visto cerca de 6 aeronaves voadoras que pareciam donuts, e quando decidiram investigar o assunto mais a fundo, eles foram abordados por homens de ternos escuros e os ameaçaram de não fazer isso ou falar com qualquer outra pessoa sobre o que eles tinham visto. Isto significa que realmente existe uma organização secreta que rastreia e lida com avistamentos e relações alienígenas ao redor? Talvez um homem de preto pudesse visitá-lo se você visse um OVNI. Número 14. As Irmãs de Pollock reencarnadas. As histórias das gêmeas Pollock é muito estranha. Muitas pessoas podem não acreditar necessariamente na reencarnação, mas estas garotas com certeza fazem um caso bem convincente. Em maio de 1957, Joanna e Jacqueline Pollock morreram em um terrível acidente de carro a caminho da igreja. As meninas de 11 e 6 anos, respectivamente, viviam com seus pais em Hexham, na Inglaterra. E como era de se esperar, a morte delas se tornou uma grande notícia, especialmente desde que a mulher que as atropelou parecia tê-lo feito deliberadamente. John e Florence Pollock, os pais das meninas, estavam compreensivelmente perturbados com isso. Entretanto, quando Florence ficou grávida novamente, John parecia inflexível ao dizer que ela daria à luz meninas gêmeas que seriam exatamente como suas filhas falecidas. Apesar das discussões entre o casal e até mesmo das confirmações dos médicos de que Florence não daria à luz gêmeas, o inesperado aconteceu e a família teve outro conjunto de meninas gêmeas em outubro de 1958. Florence e John nomearam suas novas filhas Gillian e Jennifer. E é aqui que as coisas ficaram misteriosas. Apesar de serem idênticas, Gillian e Jennifer tinham marcas de nascença diferentes. Jennifer tinha uma marca no quadril, que era muito parecida com a que Jacqueline tinha antes de morrer. Ela também tinha uma marca na testa, exatamente como sua falecida irmã mais velha. Ainda mais misterioso era o fato de a família ter se mudado para uma cidade diferente quando Gillian e Jennifer tinham apenas alguns meses de idade. Entretanto, quando as meninas ficaram mais velhas, elas pareciam se lembrar de Hexham em detalhes, mesmo que elas nunca tivessem estado lá. 4 anos mais tarde, a família voltou para Hexham. E o que você saberia? Gillian e Jennifer foram capazes de se lembrar da cidade com a palma das suas mãos. Elas sabiam o caminho para o playground local e outros marcos importantes, como se elas tivessem crescido lá toda a vida. Havia outros detalhes estranhos também. Gillian e Jennifer lembraram dos brinquedos com os quais Jacqueline e Joanna brincavam e tinham gostos semelhantes em música, comida e roupas como suas irmãs. Para ser honesto, eu nem sei o que dizer sobre isso. Vou deixar você para inferir aí o que você faria nesse caso. Número 13. O manuscrito de Voynich. Muitos de nós adoramos ler, mas o que acontece quando você se depara com um livro que aparentemente não pode ser lido? Essa é essencialmente a história em torno do manuscrito de Voynich. Um livro tão antigo que todo o seu conteúdo é aparentemente intraduzível.
O livro data de 1912, quando Wilfried Voynich, um bibliófilo e antiquário polonês, estava olhando através de alguns baús na vila de Mondragon, um colégio jesuíta nos arredores de Roma. Os jesuítas tinham decidido vender algumas de suas antigas coleções de textos e eles tinham convidado Voynich a avaliar a coleção para ver o que poderia ser de valor. Enquanto ele olhava, Voynich encontrou um manuscrito incomum. Era diferente de qualquer outro que estava na coleção dos jesuítas, cheio de ilustrações e símbolos estranhos. Ao longo das páginas do manuscrito, havia ilustrações de ervas e plantas, símbolos zodiacais, tubos estranhos, mulheres banhadas e até mesmo um dragão. Cuidado, hein? Game of Thrones. Por mais de um século, estudiosos e especialistas têm pesquisado o conteúdo do manuscrito de Voynich, na esperança de decifrar o que ele significa. Mesmo assim, sem sorte. Alguns acreditam que o conteúdo parece ter sido escrito em uma linguagem que se perdeu para a humanidade, enquanto outros acreditam que ele foi inventado. Claro, isso não quer dizer que o manuscrito seja um enigma. Os cientistas o dataram com carbono, determinando que ele foi escrito entre 1404 e 1438. Eles também determinaram que os escribas tinham usado tinta de ferro para escrever o seu texto, consistente com o material usado para escrever no início do século XV. Hoje, o manuscrito de Voynich é mantido na Biblioteca de Livros Raros e Manuscritos de Beinecke, na Universidade de Yale. Número 12. O evento Tunguska. Muitas pessoas com conhecimento sobre astrofísica e espaço tendem a ter um grande medo: um ataque de asteroides. E considerando que um ataque de asteroides foi o que levou à extinção dos dinossauros, é muito fácil ver por que muitos temem tanto. Ainda assim, os asteroides já colidiram com a Terra antes, e há pouco mais de 100 anos aconteceu o maior impacto de asteroides da história registrada, criando um dos eventos mais misteriosos de todos os tempos. Em 30 de junho de 1908, um enorme asteroide pousou em uma floresta pouco povoada acima do rio Tunguska, no que hoje é o Krasnoyarsk Krai, uma região administrativa na Rússia. A explosão liberou energia suficiente para aplanar cerca de 80 milhões de árvores em uma área de cerca de 830 milhas quadradas, e testemunhas até relataram ter visto uma bola de fogo no momento da sua explosão. De acordo com alguns cientistas, a explosão gerou energia estimada em 15 megatoneladas de TNT, e, para referência, isso é até 1000 vezes mais forte do que a bomba lançada sobre Hiroshima, no Japão, na Segunda Guerra Mundial. Só para você ter uma ideia. Mas é o seguinte: até hoje ninguém jamais encontrou uma cratera para descrever que um asteroide realmente atingiu a Terra. Quero dizer, um ataque de asteroide de tal magnitude deveria deixar alguns sinais de que ele aconteceu. Mas aquele que atingiu neste dia permaneceu inexplicavelmente ausente. Alguns cientistas opinaram que o evento Tunguska foi na verdade uma explosão de ar, com um asteroide colidindo com a atmosfera e explodindo no meio do ar. Ainda assim, será que uma explosão de ar teria realmente tido um impacto tão devastador? Número 11. O mistério de D.B. Cooper. Quanto aos contos de crimes, a história de D.B. Cooper é bastante interessante. Cooper é o terrorista popular que sequestrou um voo da Northwest Orient Airlines em 24 de novembro de 1971 e que desapareceu antes que a lei o apanhasse. Descrito como um homem calmo em seus 40 e poucos anos, Cooper apareceu em um aeroporto em dia normal e embarcou em um voo que ia de Portland para Seattle. Por volta do meio da tarde, ele entregou um bilhete para uma aeromoça, alegando ter uma bomba em sua mala. Ele pediu à aeromoça, aterrorizada, para sentar ao seu lado, e ela agradeceu. Cooper continuou mostrando à aeromoça a prova de que ele realmente tinha uma bomba em sua mala. Então pediu que ela desse o bilhete ao capitão. Nela, o terrorista pediu 4 paraquedas e um total de $200 mil em notas de $20. Quando então o malfadado voo acabou, pousando em Seattle, Cooper pediu que todos saíssem enquanto levava o dinheiro e os paraquedas para dentro do avião. Ele pediu ao piloto para definir um curso para a cidade do México e pegou alguns membros da tripulação como seguro. Esse cara parecia ter feito uma fuga limpa. Por volta das 8 da noite, com o avião em Seattle e Reno, Cooper de repente pulou para fora do avião com o dinheiro de resgate e o paraquedas. O piloto logo pousou o avião, mas Cooper tinha ido embora. Seguiram-se meses de investigações do FBI, mas sem nada para rastrear Cooper, e eles encerraram o caso. O que o cara estava pensando quando ele pulou? Seu nome era o mesmo, D.B. Cooper? Acho que nós nunca saberemos. Número 10. The Oak Island Money Pit. Por mais de 2 séculos, caçadores e pesquisadores têm se aglomerado em Oak Island, na Nova Escócia, Canadá,
para buscar o que muitos acreditam ser um poço cheio de ouro e outros tesouros além da conta. No que é um dos mistérios mais intrigantes do hemisfério norte, este mítico poço de dinheiro tem até ceifado várias vidas. A história do poço de dinheiro de Oak Island data de 1795. Como diz a lenda, um garoto de 16 anos chamado Daniel McGuinness estava atravessando a Oak Island em uma viagem de pesca quando notou algumas coisas estranhas. Ele viu algumas cicatrizes em um carvalho velho, bem como uma depressão no chão próximo. McGuinness logo descobriu que as cicatrizes eram de um sistema de corda e equipamento que tinha sido usado para baixar algo no chão. O curioso McGuinness voltou para a ilha com 2 dos seus amigos e eles começaram a cavar naquela área deprimida. Logo depois, eles descobriram que o solo tinha marcas de picareta, mas eles não podiam ir mais longe, pois o poço estava selado com troncos e pedras. Anos mais tarde, McGuinness voltou à ilha e tentou cavar aquele local novamente. Desta vez, ele e uma equipe encontraram uma pedra com uma inscrição estranha, mas eles não conseguiram traduzi-la. Ainda mais frustrante, o poço parecia caber com água enquanto eles tentavam cavar mais. Eles eventualmente abandonaram o projeto e isso pareceu o fim. No entanto, em 1865, os buscadores de tesouros conseguiram uma pista. James Licht, um professor de linguística, revelou que estranhas inscrições na pedra, traduzidas para 40 pés abaixo, 2 milhões de libras estão enterradas. E, assim mesmo, a caça ao tesouro de Oak Island começou. Nos anos que se seguiram, Oak Island foi o anfitrião de diferentes caçadores de tesouros. Até mesmo o presidente Franklin D. Roosevelt manteve o controle da atividade da ilha, tanto antes como depois de se tornar presidente. Os caçadores de tesouros encontraram até agora moedas, apitos, cinzas, pedaços de porcelana, tesouras e outras coisas no poço de dinheiro da ilha de Oak, mantendo viva a lenda de que ainda mais tesouros estão enterrados abaixo. Então o que poderia estar lá dentro? Ouro? Dinheiro? Os manuscritos de Shakespeare? Quem sabe, hein? Número 9. O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma daquelas lendas urbanas que parecem ter levado uma vida própria. No entanto, mesmo que muitos dos fatos ao seu redor não sejam universalmente reconhecidos, quase nenhuma parte do mar assusta marinheiros como este lugar. Também conhecido como o Triângulo do Diabo, o Triângulo das Bermudas é uma parte do Oceano Atlântico Norte, ao largo da América do Norte. O triângulo recebeu seu nome até agora por bons motivos. Até hoje, cerca de 50 navios e 20 aviões foram misteriosamente desaparecidos neste trecho do mar. Mesmo não havendo limites acordados, o Triângulo das Bermudas tem uma forma estranhamente triangular que é marcada pela costa atlântica da Flórida, Grandes Antilhas e Bermudas, um território britânico autogovernado na região. Relatos de eventos inexplicáveis acontecendo no Triângulo das Bermudas datam de meados do século XIX. Na época, vários goles que passaram pela área desapareceram de repente ou foram encontrados completamente abandonados sem nenhuma razão específica. Outros navios transmitiram sinais de socorro e nunca mais foram vistos novamente. Mesmo os aviões que voaram acima do triângulo também desapareceram. Alguns deles foram enviados por missões de resgate para recuperar navios ou outras aeronaves que desapareceram ali. Curiosamente, nenhuma evidência de destroços jamais foi encontrada ao longo do Triângulo das Bermudas. Muitos especialistas têm tentado explicar que o triângulo é simplesmente um mito, mas eu definitivamente não gostaria de ser uma cobaia e tentar voar ou velejar através dessa parte. Número 8. O Monstro do Lago Ness. Embora a ciência já tenha encontrado milhares de espécies de animais em todo o mundo, é bastante comum saber que alguns animais ainda não foram encontrados ou identificados. Quero dizer, como você explicaria aos cientistas encontrarem espécies que eles pensavam anteriormente terem sido extintas? Uma das razões pelas quais parece não termos esgotado os limites da criação é que alguns desses animais não descobertos estão em locais onde simplesmente não podemos ir. E um animal que sempre fascinou muitos em todo o mundo é o monstro do Lago Ness. Apelidado de Nessie, o monstro do Lago Ness é uma grande criatura marinha que se acredita viver em Lago Ness, na Escócia. Relatos de Nessie datam de quase 1 milênio. No entanto, o primeiro relato escrito de Nessie vem, na verdade, na biografia de St. Columba, um missionário irlandês creditado com a difusão do cristianismo dos dias modernos na Escócia. A biografia escrita em 565 d.C. afirma que Nessie tinha mordido um nadador no lago e estava pronto para atacar outro homem quando São Columba interveio. Depois que ele disse a Nessie para voltar, ele alegadamente obedeceu e só tem sido avistado ocasionalmente desde então. Uau, hein? Com certeza esse homem tinha algum tipo de poder, não é? Ao longo do século passado, os contos de Nessie têm sido ainda mais proeminentes. Em 1933, uma estrada adjacente ao Lago Ness foi concluída, permitindo que membros do público pudessem ver o lago facilmente. Naquele ano, um casal viu um animal enorme, que eles compararam a um dragão. O incidente foi relatado a um jornal local e vários outros avistamentos foram relatados logo em seguida.
Até hoje não houve nenhuma fonte confiável que aponte para a existência de Nessie. No entanto, este é um animal que continua a fascinar milhões ao redor do mundo. Talvez pudéssemos evacuar todo o Lago Ness ao ver que outro animal está escondido sob essas ondas. Número 7. As Pirâmides de Gizé. As Pirâmides de Gizé estão entre as 7 maravilhas do mundo. E para ser justo, é fácil ver por que as pessoas se perguntam tanto sobre elas. Elas mostram a grandeza e engenhosidade do Antigo Egito, uma das maiores e mais proeminentes civilizações da história da humanidade. No Antigo Egito, pirâmides foram construídas principalmente para servir como tumbas funerárias para faraós e outros altos funcionários do governo. Estes monumentos maciços serviram como exibições públicas de riqueza e influência de uma pessoa, assim como relíquias espirituais que retratavam a ascensão à vida após a morte. Curiosamente, mais de 100 pirâmides foram encontradas no Egito. Elas vêm em diferentes formas e tamanhos, desde pirâmides escalonadas até pirâmides dobradas. Assim, embora as pirâmides de Gizé sejam as mais proeminentes, elas na verdade não são as únicas. Ainda assim, tem uma sensação de mistério em torno dessas pirâmides. O mais proeminente é o fato de que até hoje, ninguém realmente sabe como as pirâmides foram construídas. A maior de todas as pirâmides é a Pirâmide de Khufu, segundo faraó da 4ª dinastia do Egito. Essa pirâmide é feita de cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, com cada um pesando entre 2,5 a 16 toneladas. Alguns destes blocos chegaram a percorrer 500 milhas de distância. Mas como exatamente os egípcios construíram estas pirâmides sem nenhuma maquinária complexa? Tem havido diferentes teorias sobre como as pirâmides vieram a ser, mas nenhuma até agora tem qualquer prova arqueológica dura para sustentá-la. Parece que esses caras tinham verdadeiros mestres construtores na época. Você não diria isso? Número 6. O Homem-Mariposa. A cidade de Point Pleasant, Virgínia Ocidental, é uma cidade bastante histórica. Conhecida por muitos como um dos primeiros locais de batalha da Guerra Revolucionária Americana, esta cidade exala uma história patriótica em todos os lugares. No entanto, outra coisa pela qual esta cidade é conhecida é o mistério do Mothman, o Homem-Mariposa. Ele é essencialmente a versão do Papão em Point Pleasant, e embora ele possa não ser tão popular, é bastante ameaçador. E descrito como um humanoide bípede com olhos brilhantes e garras compridas, ele é estimado de 1,80 m de altura e se origina nas profundezas do próprio inferno. O Homem-Mariposa foi visto pela primeira vez em novembro de 1966 por coveiros que trabalhavam em um cemitério local. Alguns dias depois, 2 jovens casais de Point Pleasant também relataram ter visto uma figura grande com asas de 10 pés e olhos vermelhos brilhantes. A visão desta mítica criatura continuou nos anos seguintes, com testemunhas recontando o mesmo sentimento de terror e pavor. Muitos nativos acreditavam que o Mothman, ou Homem-Mariposa, vivia em uma usina nuclear vazia nos arredores da cidade. Alguns acham que ele poderia ter sido um produto escapado de algum experimento ou projeto secreto do governo. De qualquer forma, os avistamentos pararam em dezembro de 1967, após um terrível acidente na Ponte de Prata que ceifou a vida de 46 pessoas. Coincidência? Eu acho que não, viu? Número 5. O desaparecimento de Amelia Earhart. Amelia Mary Earhart foi uma aviadora e pilota de caça americana que quebrou o teto de vidro de mais de uma maneira. Facilmente um dos pilotos mais celebrados do século XX, o desaparecimento repentino de Amelia continua um enorme mistério até os dias de hoje. Nascida em junho de 1897, Amelia tinha sido uma aventureira com espírito independente desde pequena. Embora ela quisesse inicialmente começar uma carreira nas ciências médicas, ela fez a sua primeira viagem de avião em 1920 e nunca mais olhou para trás. Ela comprou seu primeiro avião em 1921 e 2 anos mais tarde, ela conseguiu a sua licença de piloto. Em 1932, Amelia fez um recorde por ter sido a primeira mulher a voar sozinha através do Oceano Atlântico. Ela completou o voo em um tempo recorde de 14 horas e 56 minutos e 3 anos depois, ela estava de volta aos livros de história depois de completar o primeiro voo do Havaí para a Califórnia, uma distância maior do que voar dos Estados Unidos para a Europa. Determinada a ter ainda mais sucesso, Amelia decidiu assumir o grande controle. Ela seria a primeira pessoa a voar ao redor do mundo. Ela partiu em 1º de junho de 1937 e nas semanas seguintes ela fez várias paradas. No entanto, exatamente um mês após o início da sua viagem, Amelia estava a caminho da ilha Howland, no Oceano Pacífico, quando comunicou por rádio que seu avião estava ficando sem combustível. Este seria então o último comunicado recebido dela, pois acredita-se que seu avião tenha caído a cerca de 100 milhas da ilha. Uma extensa busca foi realizada por Amelia, mas ela foi oficialmente declarada perdida no mar em 19 de julho de 1937.
O desaparecimento de Amélia continuou a confundir muitas pessoas nas décadas seguintes. Muitos acreditam que ela caiu no Pacífico, enquanto alguns afirmam que ela foi capturada por piratas. Qualquer que seja a verdade, nós poderemos nunca saber. Número 4. O mistério do Rongorongo. Rongorongo é um sistema de ilustrações e gráficos que foram derivados da Ilha de Páscoa, uma ilha vulcânica localizada a alguns milhares de quilômetros do Chile. Em 2 de janeiro de 1864, Eugene Eyraud, um frade leigo da Igreja Católica Romana, partiu em uma viagem missionária à ilha. Lá, ele encontrou artefatos antigos contendo diferentes símbolos e ilustrações. Eyraud notou que várias dessas ilustrações incluíam desenhos de diferentes animais desconhecidos, assim como inscrições incomuns. Havia cerca de 2 dúzias de artefatos no total. Embora muitos desses artefatos estivessem espalhados pela ilha, ele conseguiu reuni-los e levá-los de volta para casa com ele. Entretanto, apesar de suas melhores tentativas, ninguém foi capaz até agora de decifrar o que estas ilustrações realmente significam. Muitos têm teorizado que estes artefatos poderiam oferecer respostas sobre o que causou o colapso da civilização da Ilha de Páscoa. Considerando que muitos deles foram queimados e desgastados devido aos efeitos do tempo, é possível dizer se as inscrições nos artefatos são escritos reais ou apenas alguma forma de obra de arte antiga. Número 3. A tragédia do Passe de Dyatlov. O incidente do Passe de Dyatlov é um dos lembretes mais horripilantes de que ser um atrevido pode realmente ter um custo para você, e até mesmo a morte. Em 1º de fevereiro de 1959, um grupo composto por 10 caminhantes altamente treinados e experientes partiu em uma trilha através das populares Montanhas Urais, uma cadeia de montanhas localizada na Rússia. Um dos membros do grupo desistiu no início da caminhada devido a problemas de saúde, enquanto o resto prosseguiu, tirando fotos e registrando entradas no diário sobre sua excitação. Um deles escreveu: "Eu me pergunto o que nos espera nesta viagem. Caramba, se ao menos ele soubesse." No primeiro dia da caminhada, a festa de 9 caminhantes decidiu montar um acampamento nas encostas orientais de Kolatsiakl, uma das montanhas da cordilheira. Durante a noite, algo forçou os caminhantes a entrar em pânico e cortar o caminho para fora da barraca, fugindo do acampamento e entrando na noite. Com forte nevasca e temperaturas abaixo de zero, os caminhantes não tiveram nenhuma chance. Semanas depois, seus corpos foram encontrados espalhados pela encosta da montanha, com muitos se perguntando o que poderia ter acontecido. Os investigadores olharam para a tenda e encontraram um sinal de que ela havia sido aberta por dentro. Um sinal de que os caminhantes estavam desesperados para sair. Depois que os seus corpos foram descobertos, as autoridades soviéticas iniciaram uma investigação. Eles descobriram que 6 dos excursionistas haviam morrido de hipotermia, enquanto os outros 3 sido vítimas de trauma físico. Uma vítima tinha danos maciços no crânio, enquanto 2 tinham traumas torácicos graves. Outra vítima tinha um crânio rachado, enquanto 3 corpos tinham tecido mole danificado em suas cabeças e rostos. De modo geral, a investigação concluiu que uma força natural imperiosa tinha causado as mortes, mas isso simplesmente não parece contar a história completa. 2 dos corpos tinham olhos ausentes, enquanto um tinha uma língua ausente e um também tinha sobrancelhas ausentes. Será que uma avalanche faria isso? Você me conta. Número 2. O mistério de Mary Celeste. Não, Mary Celeste não era uma pessoa, embora esse fosse um nome muito bonito para uma criança pequena. Ao invés disso, este nome foi dado a um navio brigantino de 282 toneladas. Mary Celeste era um navio muito interessante. Ele foi construído em 1861 na ilha Spencer, na Nova Escócia, e foi na verdade chamado de Amazonas. No entanto, o navio sofreu vários contratempos em seus primeiros anos. Em sua viagem inaugural, o capitão do navio contraiu pneumonia e morreu. Ele também teve um grande naufrágio em 1867, quando encalhou em Cow Bay, Cape Breton Island. O navio foi eventualmente comprado por Richard W. Haynes em 1868 e foi renomeado de Mary Celeste. Depois de passar por mudanças estruturais significativas, ele foi eventualmente vendido a um grupo que incluía um capitão Benjamin Spooner Briggs. 7 de novembro de 1872, Mary Celeste zarpou de Nova York com mais de 1.700 barris de álcool. O navio navegava para Gênova, Itália, com 10 pessoas a bordo, incluindo o capitão Briggs, a sua esposa Sarah e sua filha de 2 anos. Durante as 2 semanas seguintes, Mary Celeste encontrou um tempo bastante rigoroso. Sua entrada final veio em 25 de novembro, quando se diz que o navio estava a algumas milhas náuticas dos Açores. 10 dias depois, a Mary Celeste foi vista por um navio britânico. A tripulação de lá embarcou no Mary Celeste, apenas para encontrá-lo completamente deserto. O veículo ainda estava muito navegável, e toda a carga, incluindo o álcool e os pertences pessoais de todos os membros da tripulação, estava intacta. Um barco longo estava desaparecido, sugerindo que o navio parecia ter sido rapidamente abandonado. Assim terminaram os dias de navegação de Mary Celeste.
Dado seu histórico de percalços, ninguém estava interessado em ter nada a ver com esse navio. Mas a grande questão permanece: o que aconteceu com a tripulação e a família do Capitão Briggs? O meu palpite é tão bom quanto o seu neste caso. Número 1. O paradeiro da Área 51. Bom, nós começamos esta série com algo baseado em alienígenas, e vamos terminá-la com um tema similar. Você provavelmente já ouviu falar da Área 51, não é? É o lugar estranho e secreto dos filmes de terror e crime, onde o governo dos Estados Unidos e os militares conduzem algumas de suas pesquisas e experimentos mais clandestinos. Caso você não saiba, a Área 51 realmente existe na vida real. É uma base da Força Aérea Americana localizada no Lago Groom, no sul de Nevada. A Área 51 é operada pela base da Força Aérea Edwards, no sul da Califórnia. Enquanto os militares têm sido inflexíveis em afirmar que as instalações estão sendo usadas apenas para testes de voo, as teorias da conspiração continuam a vir. Também não ajuda necessariamente que o governo tenha sido muito reservado sobre as atividades que acontecem na Área 51. Quando você entra nas instalações, você pode ver uma série de diferentes sinais de avisos intimidatórios. E além do portão, as câmeras literalmente observam cada coisa que você faz. Há até mesmo uma caminhonete branca na distância que os locais dizem ser capaz de monitorar cada coelho e tartaruga no deserto. Além de tudo isso, a Área 51 também tem sido palco de alguns trabalhos bastante interessantes. Por exemplo, foi o local onde a Força Aérea testou o popular jato U-22, que o governo usa para reconhecimento de alto nível e trabalho de inteligência. Algumas fontes também afirmaram que as armas nucleares foram testadas em terras próximas à Área 51 entre 1950 e 1990. Bob Lazar, um homem que afirmou trabalhar nas instalações como físico, também saiu para confirmar que há, de fato, atividade alienígena acontecendo na Área 51. E, nos anos 90, uma ação judicial foi movida contra o governo, alegando que vários trabalhadores da Área 51 morreram devido à exposição a uma substância venenosa desconhecida. Também vale a pena notar que, embora a Área 51 exista desde pelo menos os anos 40, ela só foi confirmada pelo governo em 2013. Então, o que eles têm cozinhado lá em cima dessas últimas décadas, hein? Se o governo não estava tentando esconder algo, por que ter todo esse trabalho? Eu definitivamente adoraria algumas respostas. Você não adoraria? O mundo em que vivemos é um mundo muito estranho. E ao longo dos anos, diferentes eventos têm atestado quão misterioso ele pode ser. Teorias de conspiração à parte, eu realmente acredito que há muito mais nesse grande planeta do que a gente vê. A única pergunta que eu gostaria de saber agora é se existem realmente alienígenas e se eles estão vendo um pouco dessa estranheza também. É uma opinião minha, do Fernando aqui. O que você acha? Deixe o seu comentário.